Bem-vindos a mais uma semana de Gente que Ama a Gente, todas as quintas-feiras aqui no nosso YouTube Filipe Ferreira Oficial. Ângela Santos, obrigado por teres vindo, antes de mais. Obrigada eu pelo convite, é um gosto. É um prazer enorme ter aqui connosco. A Ângela vai-nos falar de muitas coisas, nomeadamente daquilo que agora está aí a bombar. É interessante a convidada de hoje, porque até à data temos tido só, penso que exclusivamente, as profissões, ou os negócios ditos mais tradicionais. Ainda não tivemos aqui ninguém, salvo erro, bem não, produtora? Não. Da área digital, e é o que vamos falar hoje, de conteúdos digitais, certo? Mas antes de chegarmos lá, ainda vamos aqui trilhar um bocadinho o caminho à pergunta que eu mais gosto sempre do podcast, que nem sempre faço no início, mas agora está-me a precisar fazer. Antes de mais, quando quiseres parar, falar tu comigo, vamos fazer distantes uma conversa e não uma entrevista. Quem é a Ângela? Pergunta difícil e de resposta complexa. Tens todo o tempo do mundo. Não, a Ângela é uma pessoa do mundo, é uma apaixonada pelo mundo e tem 45 anos, é de Peniche e gosta de andar pelo mundo a conhecer outras culturas e a partilhar experiências, a viver o mundo. Ângela, há quanto tempo é que tu sentiste esse... Todos nós, quando somos pequeninos, desejamos viajar e ser isto ou ser aquilo que seja. Mas na realidade, independentemente do ano, quando é que tu sentiste assim uma necessidade mais forte do que o normal de sair de casa? Isso de sair de casa, eu saí de casa muito novita, que eu tinha 17 anos quando fui estudar para Lisboa. Mas eu acho que as pessoas, há vários tipos de pessoas. Há pessoas que gostam de andar a viajar, há outras que sentem a necessidade de estar no mesmo sítio e só ir de vez em quando. Eu gosto muito de andar pelo mundo, mas sinto-me confortável em saber que tenho um porto seguro. Ok. Comecei a viajar muito pequenita, não se pode dizer viajar assim, de ir pelo mundo fora, até porque não havia uma disponibilidade económica para ir assim pelo mundo fora, não é? Mas comecei a viajar com os meus pais dentro de Portugal, fazíamos road trips, íamos até Espanha. Depois, entretanto, tive a oportunidade de ir um tempo fazer uma viagem à Itália, tive por lá umas semanas. E quando voltei percebi que o mundo era muito grande e era miúda nessa altura, tinha 18, 19 anos, salvo erro. Fui sozinha, fui com um grupo de malta que não conhecia de lado nenhum. Inscrevi-me porque era um intercâmbio e fui. E percebi, o mundo é gigante. E só fui à Itália nessa altura. O mundo é gigante e eu gostava de conhecer mais e comecei a perceber que havia culturas muito diferentes e havia muita história para saber e para conhecer e que podíamos, para além de ir aos museus, ver a história no local e ver as pessoas e ver que há pessoas com vidas completamente diferentes das nossas e formas de vida, comida diferente, e isso sempre me fascinou bastante. Para além de que sou uma apaixonada por geografia. Pronto. Por geografia? Sim. Ok, muito bem. Olha, então, e no meio dessas viagens, quando tu... Não vamos falar ainda por menor das viagens, mas no meio dessas viagens, quando tu te apercebes que o mundo não é só isto, o que é que isso na prática faz? Eu senti isso quando comecei a viajar, não tanto como tu, à tua mente. Olha, Filipe, eu digo muitas vezes que viajar nos abre a mente, não é? E faz-nos perceber que, no fundo, no final do dia somos todos iguais. Mas temos todas formas de vida diferentes, temos todas culturas diferentes, religiões. Mas a mim, particularmente, eu acho que me tornou uma pessoa mais empática e mais tolerante. Ok. Porque aprendes a ter empatia para com os outros, para com os problemas dos outros, Pronto, e como tu sabes, eu viajo para sítios um bocado menos convencionais, vá. E acabas por criar empatia com os outros. Para mim, pelo menos, foi isso que me mudou. Sim. Ok. Já vamos voltar às viagens que eu adoro. Adoro mais ouvir falar às vezes do que lá ir. Para já tens uma voz... tens uma voz FM, como eu costumo dizer, boa para fazer rádio. Estive a treinar antes de ir. Foi um bom treino, resultou. Foi tarde toda a treinar. Então, olha, vamos crescendo, vais crescendo.
o mundo da internet, o mundo dos computadores, tu és mais ou menos da minha idade, tenho 49 anos, vai-nos aparecendo, a mim foi aos 19 ali, quando comecei a tirar de programador. Como é que te aparece, como é que te chega à casa o computador? O meu computador chegou-me a casa, andava eu, foi no primeiro ano do curso, chegou-me a casa um Pentium 100 que demorava cerca de 2 ou 3 horas para abrir um fecheiro de AutoCAD. Sim. Portanto, foi assim que me chegou o computador, e a internet chegou através de via ADSL, não é? Que demorava aquele tempo todo a fazer pipi para ligar. E eu acho que a nossa geração passou por uma fase muito revolucionária da tecnologia e apanhámos ali uma transição que, para quem gosta de tecnologias e de internet e na versão do poder-se explorar o mundo sem sair de casa, nós tivemos esse privilégio, que foi crescer ao mesmo tempo que a tecnologia cresceu. E acabas por ter necessidade de perceber como é que a coisa funciona, porque já tens idade para perceber como é que as coisas funcionam e o potencial das coisas, e acaba por ser aliciante, não é? Então, e agora vamos voltar do passado para o presente, e já lá vamos outra vez. Hoje, com toda essa revolução que aconteceu, que já nem sequer são expectativas, são factos. Alguns deles já são ultrapassados e há pessoas que ainda não os conhecem, o que é uma coisa interessante. A nível de tecnologia, hoje o mundo faz de outra forma, hoje as coisas, os negócios, as pessoas comunicam de outra forma. E quando nós falamos, isto para quem não sabe e que nos está a ver, quando nós falamos em criar digitalmente coisas, estamos a falar do quê? Nomeadamente no que diz respeito a ti. No que me diz respeito, estamos a falar de criar conteúdo, principalmente a nível de registro fotográfico que possa ser transposto para o digital. Para plataformas como o Instagram, não tanto Facebook, porque eu não uso tanto em termos de meio. Acaba por estar um bocado associado a uma coisa à outra, porque hoje em dia a plataforma acaba por ser gerida pela mesma empresa, mas uso mais especificamente o Instagram para promover as imagens que produzo, e depois criei um blog onde, no fundo, exploro um bocadinho mais além, vou um bocadinho mais além do que o registro fotográfico só. Pronto. Diz-me uma coisa, mas quando tu estás a falar de fotografias, estamos a falar do quê? Fotografias de quê? Fotografia de viagem. De viagem, okay. Faço outros contextos de fotografia, mas neste momento aquilo que estamos a falar aqui é mais sobre fotografia de viagem. Gosto de fazer retrato, adoro fazer retrato, adoro andar na rua e retratar as pessoas no dia-a-dia delas, a fazerem o que fazem normalmente na vida mundana. E gosto muito de fotografar pessoas a trabalhar nas profissões de artes manuais. Gosto muito, os artesãos, adoro. Porque acho que as artes manuais refletem muito a cultura do país. E para mim é muito interessante ir a um país culturalmente muito diferente do nosso e ver as artes manuais que por lá se fazem e fotografar as pessoas na rua, sei lá. Uma mãe ir levar um filho à escola, um senhor a amolar tesouras, coisas tão simples como estas, pronto, e que retratam no fundo as culturas. A realidade local. Exatamente. Então explica-me, tu quando vais viajar hoje em dia, e já vais falar que países foste, etc., vais já com esse foco de produzir conteúdo, ou algumas vezes vais simplesmente para passear? Não consigo já ir só para passear, sou sincera, já não dá. Já não dá, é quase um vício, tornou-se quase um vício. Eu tento desligar-me, mas não consigo, é impossível. Vou com o foco de ir produzir conteúdo porque eu tenho redes sociais para alimentar e tenho um produto para vender. Eu não consigo convencer uma marca de que sou boa a vender o produto se não criar, não é, conteúdo. Ora, se eu não é, e tal, ela é boa rapariga, ora, isto não vende conteúdo nenhum, não é? Ou melhor, isto não convence marca nenhuma de que o meu conteúdo é bom. Eu tenho que mostrar que as minhas fotografias têm qualidade, que consigo traduzir as imagens e traduzir a viagem num texto que seja fiel àquilo que eu vivi e que seja realista, porque nós temos que relatar aquilo que vemos, não podemos florear, porque não há uma viagem perfeita. E também nem tudo corre mal para podermos dramatizar para vender o conteúdo, não é? Pronto. Ou melhor, não devemos fazer.
Mas não consigo dissociar uma coisa da outra neste momento. Então Já não consigo ir de férias. Já não consegue ir de férias? Olha, vamos entrar em detalhe então para se perceber o que é isso. Como é que tu programas as coisas? Se quiseres voltar ou da primeira viagem ou da última, vamos pegar num exemplo qualquer. Não, eu posso dar 2 exemplos que para se perceber. Eu gosto muito de viajar sozinha e viajar por conta própria, adoro. Sozinha ou sozinha? Sozinha, gosto mesmo muito. Eu sei, as pessoas acham um bocadinho esquisito, mas eu gosto de qualquer pessoa devia, na minha opinião, experimentar um dia viajar sozinho, porque é muito difícil conviveres com a tua companhia 24 horas por dia e, como diz o outro, e algumas por noite. Não é fácil, porque quando tu tens outras pessoas, tu consegues desligar-te. Ou melhor, tu consegues conversar com outras pessoas, tu interages com outras pessoas. É como se tivesses... Tu, quando estás sozinho, não tens com quem partilhar nada, não é? Para o bem ou para o mal, tu é que tens que resolver os problemas. Eu acho que é espetacular viajar sozinho no sentido de... tu tens que aprender a lidar contigo, com as tuas fragilidades, com os teus medos. Tens que aprender a resolver as coisas sozinho. Se te acontecer alguma coisa, tu tens que aprender a resolver, não é? E depois, e gosto muito de organizar as minhas viagens, fazer eu os meus roteiros, o viajar sozinho também te permite ter o tempo todo que tu quiseres. Sim, claro. Pronto, não tens que estar, agora aquele quer ir comer, pronto, então vamos parar tudo para ir comer. Para além de que viajar sozinho, viajar comigo é uma seca muito grande, como eu costumo dizer, porque as pessoas têm que estar, olha, faz-me aí um vídeo para depois fazer um reels, não é? Pronto, olha, porque eu quando viajo sozinha, eu tenho que andar com toda uma parafernália de tripés e tenho que confiar em estranhos para pedir para me tirarem uma fotografia, para me fazerem um vídeo. Quem viaja comigo por hábito é ser sacrificado. Pois, tem que fazer, eles têm que ajudar. Olha, vem aí atrás de mim com a câmara e tal para fazer um vídeo ou tira-me uma foto. Porque depois, quando publico as coisas nas redes sociais, eu tenho que ter sempre o cuidado de ter fotografias em que eu estou presente. Sim. Porque senão não vendo o conteúdo. Pronto. Ninguém quer ver uma paisagem só bonita, as pessoas querem ver a experiência da outra pessoa na paisagem bonita, que é para saber se aquilo vale a pena ou não, não é? Mas e depois viajo também em grupo, porque viajo através de uma agência em particular, que é de um grande amigo meu. Comecei, a primeira vez que viajei em grupo ia super cética, ia mesmo assim, uma coisa, eu vou odiar aquilo, porque uma carrada de gente, e depois ter que andar atrás e mais não sei o quê. E gostei da experiência porque éramos um grupo muito pequenino, éramos só 6, e criou-se ali um grupo de amigos. E já lá vão quase 3 anos e mantemos contacto regular uns com os outros e partilhamos dos acontecimentos da vida, e têm filhos e faz um projeto novo e partilhamos, e achei graça e pronto, e acabei por começar a viajar com eles, e é muito interessante. E estava-te a perguntar, como é que tu programas? Tu agora, por exemplo, é esporádico, sabes que este ano queres ir a um sítio, lembras-te, agora só vou para o ano, ou tu programas isso com antecedência, é garantidamente, mas tu tens um foco organizacional de dizer assim, este ano, por exemplo, a última viagem que fizeste foi? A última viagem assim grande que fiz, estive na Síria, mas passado, sei lá, se calhar 15 dias, 3 semanas, fui fazer uma road trip por conta própria para a Andaluzia. Sim, mas tu organizas? A da Síria fui em grupo. Sim. Pronto, porque é complicado ir para a Síria sozinho e é obrigatório, lá o governo só te deixa ir se fores com uma agência local. Problemas, pronto, são condições que tu tens que respeitar quando vais para determinados países. Sozinha programo eu a viagem, faço eu o roteiro, se quer ir do ponto A para o ponto B, não quer dizer que não mudo o roteiro a meio. Se estiver a chover a cântaros num dia, não é? Eu vou para um museu, troco o dia de ir ao museu, não vou andar na rua, como é óbvio, mas se há sítios onde eu sei que aquilo vai estar completamente à pinha, tenho que comprar bilhetes com antecedência, compro os bilhetes online, portanto logo à partida tem que ser programado. Olha, e o material levas sempre todo cá, ou tens algum por hábito de saber de alguns contactos lá, ter alguma coisa, ou levas sempre tudo este? Levo tudo, eu vou carregar. Estamos a falar de computador? Computador não levo. Não levas? Boa. Computador não levo. Não levo até porque quando vou para sítios com viagens mais exigentes,
de andar de mochila às costas e tudo mais, a idade já não se compadece a andar com um carrego. Porque isso eu tenho que levar a mochila com os meus pertences, com a roupa e com tudo mais. E para além de que, pronto, a minha mochila nunca é muito grande, seja uma semana, sejam 3 semanas, a mochila é sempre a mesma. Eu chamo carinhosamente o Tupperware. E pronto, e tenho que levar depois o material. Pronto, e o material fotográfico vai na mochila da frente, portanto eu pareço toda uma sandes de mochila, não é? Eu sou fiambre da sandes de mochila, e na mochila da frente vão os documentos, vão a máquina fotográfica, as lentes, as máquinas às vezes, porque às vezes não me fico só por uma. Mas levas mais do que uma máquina? Às vezes geralmente levo só a minha Canon e depois levo 2 lentes que eu sei que são multifacetadas e que vão dar para aquilo que eu quero, porque como já sei para que destino é que vou, também sei que lentes é que vou precisar. Sim. E depois levo uma GoPro só para fazer uns vídeos ou às vezes quando vou para algum sítio onde sei que as pessoas não são tão receptivas à máquina fotográfica, porque uma máquina fotográfica com uma lente grande consegue intimidar as pessoas não se sentem muito confortáveis em alguns sítios quando vêm uma lente grande e uma máquina grande. Para além de que ainda há sítios onde as pessoas acham que lhes estás a roubar a alma por estar a fotografar. Pedes. Peço sempre. Tem que ser, sempre. Não é? É assim, se for no meio da rua e está alguém, não vou estar, desculpe, posso. Agora, se for, por exemplo, encontro-te na rua, tu estás a fazer uma atividade qualquer e eu tenho que fotografar perto de ti, eu não só peço, como depois de tirar a fotografia, vou mostrar a fotografia à pessoa. Pronto, especialmente quando são estas situações mais específicas de fotografar aquela pessoa só, não é? Fazer aquele enquadramento em que a pessoa não está no meio de outras pessoas, peço. E quando são miúdos, a mesma coisa, e mostro sempre aos miúdos, porque as crianças adoram ver as fotografias, vêm e pedem, e aquilo é uma animação. Então agora vamos entrar aqui na questão do produto digital, neste sentido. Eu quero ser criador de produtos digitais, de conteúdos digitais. Sim. A tua realidade diária nessa área é o quê? Consiste no quê? Na prática. Olha, consiste em ter que estar sempre atenta às redes sociais, a fazer... assim, para já consiste em tu perceberes o que é o teu nicho de mercado. E é qual o teu? Pronto, o meu neste caso não são só as viagens, mas é o desmistificar viagens, ou melhor, desmistificar destinos que têm algum tipo de conotação menos boa deste lado do mundo, okay. Vamos dizer assim, para não dizer uma má conotação, mas porque nós ainda temos um preconceito muito grande em relação a determinados destinos e não há destinos maus. Na minha opinião, não há destinos maus. Eu nunca tive más experiências, nunca me senti em perigo em lado nenhum, e eu penso que nós temos que saber viajar com consciência, e o meu objetivo, o meu nicho de mercado é desmistificar destinos, mas educar as pessoas no sentido de, tudo bem, queres viajar para esse destino, sei lá, queres ir para a Síria, para o Paquistão, o que seja, mas vai com consciência daquilo que estás a fazer e com as condições de segurança, porque não é só ir, não é só meter a mochila às costas e ir, percebes? E nesse sentido, o meu nicho vai nesse sentido. Sim. Pronto. E fazer as mulheres perceberem um bocadinho, agora vou à parte feminista da coisa, ajudar mulheres a perceberem que uma mulher pode viajar sozinha e não há problema nenhum em viajar sozinha. E não há problema nenhum em ir sozinha, atravessar o mundo, sentar-se num restaurante e comer sozinha, não é? E não há que ter medo. É óbvio que uma mulher tem que ter muito mais cuidados que um homem, obviamente, como é lógico. Mas se não consegues ir, sei lá, para a Austrália, vai até Bragança. Pronto, mas experimenta. Então o teu processo é, tens esse nicho de mercado, fotografas, depois quando chegas a casa, o que é que tu fazes com as fotografias? Como é que ela... Has de tirar uma porrada delas? Qual é o teu objetivo? Meia dúzia. Colocas na internet, não colocas na internet? Como é que é esse procedimento? Coloco. Eu agora já tenho um método um bocadinho mais assertivo em relação à produção de conteúdo, porque isto no início eu sou completamente autodidata nesta questão.
E eu mandei-me de cabeça, pronto, eu sabia... Eu comecei por produzir conteúdo durante a pandemia. Ok. Porque eu já tinha a conta de Instagram, já partilhava fotografias que ia fazendo, só que nunca tinha pensado nisto a sério. E durante a pandemia tudo era um tédio, não é? Não podíamos ir para lado nenhum, não tínhamos nada para fazer. E eu pensei, e se eu aproveitasse todo o conteúdo que tenho para fazer alguma coisa, para deixar o meu legado para os outros? Para fazer alguma coisa de produtivo com aquilo que tenho em casa. E entretanto foi também na altura em que eu acho que tive um impulso muito grande a nível pessoal e acaba por não ser, obviamente, dentro do assunto, mas não é só. A National Geographic encontrou uma fotografia minha que eu tinha tirado na Islândia e pediu-me para publicar a fotografia. E eu pensei, se a National Geographic me pede, então porque é que outros não vão te pedir, não é? Pronto. Aquela questão de sonhar não custa. E decidi deixar um bocadinho do meu legado para o mundo e partilhar com o mundo as minhas experiências de viagem. Criei um canal de YouTube. Ok. Nem devo chamar aquele um canal de YouTube porque é uma vergonha, porque pronto, é uma coisa muito modesta. Mas tinha que começar por algum lado. Obviamente. E depois comecei a colocar as fotografias no Instagram, as fotografias da viagem, com uma outra frase que contextualizassem as fotografias. Mas depois aquilo soube-me a pouco, sabes? E depois pensei, e se eu contasse a história por trás destas fotografias? Porque para mim elas fazem sentido e todas as fotografias têm uma história. Isto fez muito sentido depois da pandemia porque eu tinha acabado de vir da Índia. Eu fui para a Índia durante a pandemia, pronto. E eu pensei, eu tenho que contar às pessoas o que é que se passou comigo na Índia, sozinha, 3 semanas, ou 2 ou 3 semanas, ou o que é que foi, durante a pandemia. Porque eu tive o privilégio que poucos tiveram, que foi usufruir da Índia, desfrutar da Índia, só com indianos praticamente. Pois, não estava lá ninguém. Pronto. Então foi assim uma coisa, eu pensei, eu vou ter que partilhar isto com as pessoas. E decidi criar o blog. Pronto, foi quando eu decidi. E o meu processo criativo passa por, eu chego de uma viagem, faço a seleção das imagens, que para mim é muito complicado, não é? Porque isto é como ter que escolher entre os filhos. Passo por um processo de edição de imagem que leva horas e horas e horas, porque eu não uso presets, não uso coisas pré-formatadas, nada. Eu edito as fotografias uma a uma, porque cada uma é diferente da outra e não dá, pronto, para formatar tudo da mesma maneira. E depois crio os textos. Eu gosto muito de storytelling, eu gosto muito de contar histórias. Pronto. E falo para os cotovelos, como já deves ter reparado, e tenho sempre coisas a fluir dentro da minha cabeça, portanto, o que eu falo aqui contigo sobre a viagem é aquilo que eu gostava de contar ao mundo inteiro, percebes? E então comecei a ter necessidade de expor e de ir aprender, e fiz formações de escrita específicas, em escrita de viagem, e comecei a tentar perceber como é que aquele mundo de produção de conteúdo funcionava. E olha, e vou fazendo o melhor que sei, e é uma aprendizagem contínua, e continuo a aprender, claro. Se tu pudesses, já falaste do legado, mas a nível de negócio em si, de projeto, o que é que tu pretendes, até onde é que pretendes chegar, ou quando tens aquela visão, qual é essa visão sobre este teu projeto? À exceção do legado que já falaste e que é fundamental. Sim. Olha, a minha visão é, e espero continuar sempre a ser fiel ao meu tipo de produção de conteúdo. Porque é um mundo muito volátil esta coisa da produção de conteúdo. Porque tanto está na moda o viajante independente de mochila às costas, como está na moda a viagem de casal, como está na moda isto, aquilo. E eu nunca fui pessoa de ir atrás de tendências, eu sou o que sou. Pronto, eu sou muito terra a terra e não consigo criar personagens. E eu gostava de me manter muito fiel à minha produção de conteúdo. E gostava de me ver daqui a uns anos a fazer isto, mas de uma forma mais profissional, sabes? Assim, uma coisa mais... Para já gostava de conseguir criar uma credibilidade grande no mercado. Porque não é fácil tu criares a tua personalidade no mercado, que é um mercado muito competitivo, e criar um negócio neste âmbito em Portugal não é fácil, porque ainda não estamos muito abertos
para este tipo de profissão, vamos lhe chamar assim, porque é uma profissão, ser criador de conteúdos. A partir do momento em que tu oferes rendimento, és profissional da coisa, não é? Pronto. Claro. Mas gostava de me ver no mercado, assim, pronto, de pedra e cal, a ser levada a sério no mercado e a continuar a fazer conteúdo com seriedade, acima de tudo. Quem são os tops de referência que existe nestas áreas, nestas matérias? Na parte da viagem, por exemplo, há alguém assim megalómano? Não, isso para mim a referência não precisa de ser uma pessoa completamente... Não, no sentido de ser mesmo uma cena... Para mim, referência enquanto pessoa que faz um trabalho sério em Portugal, vou só falar do mercado português, porque temos que enaltecer os nossos, não é? Uma pessoa que faz um trabalho extremamente sério, que uma mulher de negócios à séria, que desistiu do emprego que tinha corporativo, estás a ver, assim, tinha mesmo um emprego de referência, largou tudo, grávida, e foi viver o sonho dela, obviamente com consciência, fez um pé de meia primeiro, não é maluca. É Catarina Leonardo, que é uma grande amiga minha e para mim é uma das melhores produtoras de conteúdo a nível nacional. Ok, sim. Temos que ir à procura. Catarina. Wandering Life. Passa a publicidade do blog dela, Wandering Life. Aqui a publicidade é gratuita. Já é uma mulher extraordinária que eu admiro imenso, porque é uma mulher de princípios, uma mulher vertical e uma pessoa íntegra. E lá está, que não se vende a tendências. E para mim é uma referência, sem dúvida, a todos os níveis. Não é só como criadora de conteúdo, como empreendedora também. Também é uma referência muito grande para mim nesta área das viagens. Máquinas fotográficas que tu mais gostas? Quais são as tuas? Olha, eu tenho de tudo. Eu tenho Canon, tenho Fuji, tenho Sony, tenho GoPro. Eu sou fã da Canon. A Canon? Sim, eu já trabalhei com a Nikon noutros campeonatos. Não gosto, é uma máquina extremamente dura. Não é pela qualidade da fotografia, atenção. É mesmo pelo manuseamento. Eu não me revejo com a máquina, ergonomicamente não tem nada a ver comigo. A Canon é fofinha, macia, eu gosto imenso e gosto, para além de ter uma série de opções de lentes compatíveis com a máquina, não é? Com a marca Canon, há marcas brancas compatíveis com a Canon. Yongnuo, acho que é Yongnuo, uma coisa assim do género, tem lentes fantásticas. Pronto, o motor arranja um bocadinho mais e tal, mas... O motor que tu dizes é o barulho quando se faz os zooms, sim, etc. Exatamente, pronto. O mecanismo, mas não é o motor, mas... Mas eu sou muito má em linguagem técnica destas coisas. Percebi logo à primeira. Pronto, mas... é uma vantagem muito grande, é haver... Obviamente que as outras máquinas também têm marcas compatíveis, a Nikon também tem. Mas eu afeiçoei-me à Canon e pronto, não. Gosto muito da GoPro para fazer aquelas imagens de vídeo. Já porque tem um estabilizador fabuloso. Uma qualidade brutal. Tem um estabilizador fabuloso e já faz vídeo em 5K e aquelas coisas todas. E pronto, eu nem sei. Eu quando comprei aquilo nem sabia se o meu computador tinha capacidade para aquilo, para pôr depois os vídeos. Mas gosto muito. Não tem, na minha opinião. Ela faz um bocado de distorção de cor da imagem no que respeita à fotografia. Pronto, no vídeo não. Mas eu também sou um bocado picuinhas com as fotografias e já estou habituada a lidar com ela. Pronto, mas a GoPro uso quase exclusivamente para fotografia. O que é que faz uma fotografia perfeita, Ângela? Não há fotografias perfeitas. O que é que faz uma fotografia espetacular? Olha, eu acho que é um conjunto de fatores, porque não há só uma coisa que faz, não é o enquadramento só, não é só a luz, não é definitivamente a máquina, porque eu já vi fotografias fabulosas tiradas com telemóveis. Eu acho que tem a ver com um conjunto de fatores, é o momento, tu estás no momento certo, à hora certa, com a condição de luz perfeita, porque tirar fotos em estúdio é muito mais fácil do que tirar fotos na rua. Ah, é? Pensava que era o contrário. Em estúdio tu consegues moldar tudo e controlar tudo. Tu consegues pôr o foco de luz onde tu queres, tu consegues controlar o background como tu entendes, percebes? Sim, percebo, os reflexos.
É assim, se tu fores fazer foto de rua, por exemplo, retrato de moda, editorial, tu também levas aquelas coisas todas dos refletores e tudo mais, tu também consegues controlar. Agora, a fotografia de rua, a nível de, por exemplo, de viagem, tu não consegues controlar. Se te passa uma pessoa à frente, se não passa, e entretanto o momento já passou. Sim. Não é? Aquela pessoa que estava a fazer aquela coisa já não está, ou já está de costas para ti. E acaba por ser um desafio. Para mim é um desafio muito grande, por exemplo, fotografar numa cidade grande onde haja confusão, os mercados. Eu adoro fotografar em mercados, aqueles mercados de rua, os sucos grandes, estás a ver? Para mim é assim uma coisa que me entusiasma imenso, porque lá estão as pessoas na vida normal delas a fazer o que fazem todos os dias, não é? Mas depois há uma série de fatores que te condicionam a fotografia ficar boa ou não. A luz, as poeiras, alguém que se atravessa à frente, a pessoa vira-se e já não tem o mesmo enquadramento, ou seja, já não consegues tirar aquele retrato perfeito, porque, quer dizer, tirares um retrato de um perfil bonito não é a mesma coisa que tirares um retrato de uma orelha, não é? Pronto, não tem nada a ver e acaba por deixar de fazer sentido tirares aquela fotografia. Portanto, uma fotografia perfeita, e às vezes o que para mim é perfeito para outra pessoa pode não ser, ou uma fotografia boa para mim pode não ser para outra pessoa. Por isso é que as fotografias são arte, e a arte é uma coisa muito subjetiva, muito subjetiva. Não é? Sim. Nós temos uma coisa boa quando tiramos fotos com as nossas máquinas, é sempre no modo automático. Às vezes conhecemos a ver para que é o outro e o outro que ei, está tudo escuro. Não, mete isso no automático, Mas sabes que é assim, uma coisa é tu poderes estudar o ambiente em que estás. Pronto. Outra coisa é quando tu estás para tu fazeres ou focares ou pôres aquilo, sei lá, na luz perfeita ou no modo manual para tu ires à procura do ISO perfeito. Passado meia hora é que tens a máquina pronta, passado meia hora já o sol se pôs e aquele ISO deixa de fazer sentido, não é? Quer dizer, já não tem nada a ver, mas acaba por ser engraçado porque faz o melhor que consegues com aquilo que tens. Basicamente acaba por ser isso. Quer dizer, eu tiro montes de fotografias, por exemplo, quando vou em viagem às vezes não tenho tempo, tenho a mochila nas costas, tirar a mochila, tirar a máquina, ligar a máquina, tirar a tampinha da lente, já acabou. É mais fácil, tenho o telefone ao pescoço, porque eu sou mais velhinhas, eu levo o telefone ao pescoço. Tira a fotografia e segue e vai em frente. Pronto, não há que ter pudor em assumir que tiro fotografias do telefone. Telemóveis agora, portanto. Olha, diz-me uma coisa, nas redes sociais, todos os dias, publicas todos os dias, tens atenção aos horários, ligas aos algoritmos, estamos a falar ali ao bocadinho das formações, sim. Exatamente, como é que está essa tua área e se é importante para ti? É importante porque tu tens que perceber como é que o teu público-alvo reage para perceber... Ou seja, eu sei perfeitamente bem que se publicar às 10 para as 9 da manhã, que é quando está toda a gente a tomar café antes de ir para o trabalho, a publicação vai ter mais impacto do que se publicar às 4 da tarde. Pronto. Para além de que se publicar às 10 para as 9, as pessoas depois nem que seja a hora do almoço veem e tem uma repercussão maior. O meu público divide-se um bocadinho entre público nacional e público estrangeiro, se calhar é 50-50, pronto. Eu tenho 2 redes sociais mais fortes, para assim dizer, que não são nada fortes, não tenho milhares de gente a seguir-me, como é óbvio. Ainda. Olha, que era exatamente isso que eu ia dizer. Ainda, como é óbvio. Então, pronto, isto é, uma pessoa tem que sonhar, não é? Mas tenho o Instagram, que serve o público nacional e serve algum público internacional, e depois tenho o Twitter. Pouca gente usa Twitter em Portugal, mais para notícias e pronto, coisas mais imediatas, mas eu consegui entrar numa comunidade muito interessante de criadores de conteúdos digitais, de viagens internacional, maioritariamente americanos, canadianos, ingleses, irlandeses, mais norte da Europa, australianos também, e temos uma comunidade muito coesa e muito solidária, ajudamos-nos imenso uns aos outros. Portanto, eu tenho que agir em diversos fusos horários. Não publico todos os dias no Instagram, porque comigo não resulta. Porque se eu publicar todos os dias, a segunda publicação já não vai ter o mesmo impacto que a primeira. Portanto, dia sim, dia não, para mim é o que resulta. Mas isto tudo passa por um processo de estudo do que é que funciona, tentativa e erro.
No Twitter publico com imensa regularidade, se calhar duas vezes por dia, que não é nada para o Twitter, não é? Mas tento ter uma regularidade maior no Twitter do que no Instagram. Obviamente no Instagram publico os stories e isso tento fazer 2 ou 3 por dia. Ok. Pronto. Agora publicações, mesmo publicações, dia sim, dia não. E plataformas de mais nessa área, que não sejam as redes sociais, não sei se de fotografia, existem várias, mas existem plataformas destinadas a essa comunidade que tu estavas a falar, mas tipo aquele Pixabay e essas coisas onde eu vou buscar fotografias, existe isto destinado a comunidades? Que eu tenha conhecimento, não. A nível é assim, nós temos, obviamente que temos uma comunidade em Portugal, que é a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, da qual eu faço parte. Ok. E que criamos, fazemos eventos e tentamos ter alguma representação nacional, já se consegue ter, mesmo a nível do turismo do centro, do turismo disto, do turismo daquilo, mas a nível, por exemplo, plataformas, não sei se existe a nível nacional, se existe não tenho conhecimento. Sei que, a nível da fotografia, por exemplo, eu estou em 2 ou 3 plataformas onde coloco as minhas fotografias, vão a concurso. Por exemplo, qual é o nome? A Ágora, por exemplo, é uma plataforma espanhola onde tu tens que te registar. As fotografias são... Neste momento a plataforma está um bocadinho diferente. Eles mudaram as regras da plataforma e aquilo está um bocado mais exclusivo do que era até se calhar há um ano. Tu colocas as fotografias, submetes as fotografias, é ou não aceito pelo júri da plataforma. Se for aceito, a fotografia é posta à votação, as pessoas vão lá, votam e depois quem tiver mais votos da comunidade interna da plataforma, atenção, sim. Quem tiver mais votos passa aos 50 finalistas, depois aos 5 finalistas e depois há prémios monetários. Para os 50 finalistas não há prémio monetário, mas para os 5 finalistas depois há prémios de mérito e depois há prémios monetários muito bons na plataforma. Olha, e estávamos a falar há bocado na venda em si dos produtos, onde é que eles são colocados à venda? No teu blog e no Instagram só? Eu não. Trabalhas como? Agora vamos falar dessa parte aqui. Se eu quiser um serviço, aqui há dias tivemos aí uma colega na área da moda que eu lhe perguntava se eu quisesse fazer uma peça tal, e ela simplesmente disse, não, comigo não é assim que funciona, e achei que interessante. Eu faço a coleção e através dessa coleção é que depois parte para o cliente e não ao contrário. Eu nunca tinha visto aquilo daquela forma. No teu caso, trabalhas por encomenda, trabalhas por... Como é que funciona para quem quiser perceber essa parte? É assim, vamos imaginar, convidam-me para uma blog trip, ou seja, vamos imaginar agora o turismo do centro queria fazer promoção de um determinado território. Isso mesmo queremos saber. Vamos imaginar que queriam promover ali a zona das aldeias de xisto. Convidam uma série de bloggers nacionais para produzir conteúdo sobre o roteiro que eles querem produzir. Okay. Ou melhor, promover, peço desculpa. Sim. Aquela série de... Eu já fiz isto para uma... Até foi no Seixal, com o município do Seixal, que fomos promover o Seixal, porque eles tinham uma série de projetos novos e convidaram, foi uma parceria feita com criadores, ou seja, nós produzimos conteúdo, levaram-nos de Lisboa para o Seixal, de barco, fizemos uma visita de barco, almoçámos num dos restaurantes de uma associação não sei se é associação de comerciantes, não quero estar a induzir em erro. Depois, à tarde, fomos fazer um passeio ali na zona do estuário do Tejo, visitar os moinhos de água, os moinhos de maré, peço desculpa, e depois fomos fazer a visita da zona ribeirinha do Seixal, que eles tinham requalificado. O que é que nós ganhámos com isso? Olha, ganhámos um passeio, ganhámos um almoço, ganhámos uma visita aos moinhos, que são super interessantes, os moinhos de maré e da zona do Seixal, e em troca tivemos que produzir conteúdo, que ficou para o município, para a Câmara Municipal do Seixal, que fizeram uma exposição. Tivemos que fazer publicações nas nossas redes sociais, com hashtags, dedicados e combinados com as entidades que estavam a fazer. Claro.
e com as empresas que estavam a fazer a parceria, e pronto, e foi um dia muito bem passado. Pronto. Ou seja, tanto podes fazer por iniciativa própria, como estás sempre aberta a que organizações e sim, ok. Sim. Ou uma agência de viagens, por exemplo, sei lá, se vier ter comigo e se disserem, olha Ângela, nós queremos promover, sei lá, uma viagem ao Afeganistão. Estou a perceber. Queres vir connosco, tu fazes a viagem, nós pagamos-te a viagem, vens connosco, fazes a reportagem de viagem, não é? Tires as fotografias, fazes a reportagem do roteiro todo e publicas no blog, publicas nas tuas redes sociais, fazes a promoção à viagem e pronto, e acabam por ser parcerias, no fundo são parcerias. E abre-te o mundo para, como tu estavas a dizer, para muitos contactos, o que é o principal. Sim. Ou seja, tu começaste isto, estavas a dizer, na pandemia, certo? O canal de YouTube, porque é assim, eu comecei a levar isto mais a sério, eu confesso, em novembro de 2021. 2021, 23, vai fazer 2 anos. Tem um ano e meio, sim. Há um ano e meio. Uma bebezinha. Olha, isto aqui, que vou pôr aqui nesta. A nossa produtora gosta sempre de ver. Está o enquadramento. Jesus Cristo. Se está bom ou não. Fala-me aqui um bocadinho disto. Olha, isto já vou mostrar foi mais uma ideia que eu tive. Vou mostrar, costumo dizer para levantar mais a imagem. Eu até vou abrir aqui assim. Exatamente. Por dentro. Deixa-me abrir aqui numa página bonita. XPTO. São todas lindas. Também, se eu não disser bem daquilo que faço da minha obra, mais ninguém diz. Pronto, isto é mais ou menos assim por dentro. O layout e o lettering e tal. Pronto, isto foi uma ideia que eu tive, porque as pessoas perguntam-me sempre, mas tu vais de viagem, acontece tanta coisa, onde é que tu apontas as coisas para depois vir contar? Eu ponto tudo em caderninhos. Ainda sou à moda antiga, não é? Agora já toda a gente mete nas notas do telemóvel, mas eu ainda sou um bocado má, para já sem óculos sou uma topeira. Pronto, e para estar a escrever num telefone sem óculos estou ali, pronto, parece uma velhinha de 90 anos. Portanto, eu gosto de escrever e eu ainda gosto muito de escrever. E pensei, se eu escrevo, as outras pessoas pode ser que também gostem de escrever. E então eu tive uma ideia que foi criar este. E no fundo é um diário de viagem. Over Fear, certo? Dreams Over Fear. Que em português significa? Os sonhos acima do medo. Muito bem. Acaba por ser um bocadinho o meu mantra. Não é a minha marca, mas acaba por ser uma submarca da minha marca. Pronto. Porque a minha marca é o Blonde Around the World. Que em português significa? A loura à volta do mundo. Que loucura! Devo corar agora. Não, acho que é muito engraçado que os meus amigos, assim, os mais próximos, tratam muito por loura. Loura, onde é que tu estás? Loura, onde é que tu andas? E eu pensei, se vou criar alguma coisa, ao menos que seja alguma coisa que efetivamente tenha a ver com isso. Um dia mudo da cor de cabelo, isto é uma desgraça. Olha, vamos abrir parênteses, já registaste esse nome? Este ainda não. Okay. Pronto. Mas porque assim, isto tem que ser tudo uma coisa de cada vez, sabes? É só para perguntar, para não te esqueceres. Porque no meio destas coisas da minha vida, depois de vez em quando ainda tenho que trabalhar e pronto, e ocupa-me imenso tempo. É porque o nome é tão espetacular que para não aparecer outro Blonde Around the World. Não, já há uma Blonde Around the World. Pronto. Só que isto, e assim, ela é americana, eu sou portuguesa. O meu blog não é o Blonde Around the World, é Blonde Around the World Travel. Okay. Porquê? Porque não podes duplicar marcas e os domínios, quando compras um domínio, o domínio é teu. Claro. Pronto, e como já havia, eu tive que prolongar um bocadinho adaptar mais. A coisa. O nome até é um bocadinho extenso e não me agrada muito ser muito extenso, mas pronto, mas teve que ser. Este diário de viagem é um bocadinho para incentivar as pessoas a escreverem ainda, a voltarem aos registros escritos. Porque eu acho que nós perdemos muito 2 hábitos, o escrever e o ler. Sim. Eu noto que, agora já não tanto, porque eu acho que os blogs, por exemplo, estão a voltar a estar em uso novamente. Mas as pessoas acabaram por perder a vontade de ler, porque é muito mais fácil ires ao YouTube, clicares num vídeo e está lá. E tu vês a imagem, vês a pessoa e ouves, é mais fácil. Mas o leres uma história não é só ler a história, tu és transportado para a história. A tua própria imaginação é estimulada quando tu lês. Eu acho que é muito mais interessante ler do que só ver imagens. Pronto. Aqui é um bocadinho para as pessoas escreverem o que é que lhes acontece na viagem. Toda a gente tem histórias. Toda a gente vai a algum sítio e tem uma história para contar. Ou foi um pneu que furou,
ou foi, sei lá, o não conseguir comprar alguma coisa que queria comprar, ou alguém que foi surpreendido com a delicadeza de alguém durante uma viagem, qualquer coisa, não sei. Pronto. E olha, e onde é que se pode comprar esse livro? Na Amazon. O mercado português é mais fácil comprar na Amazon espanhola, porque os portos, quer dizer, na americana, para mandar vir da Amazon americana custa quase tanto como o livro, honestamente. Portanto, na Amazon.es é procurar pelo Dreams Over Fear. Muito ou então bem. nas minhas redes sociais, porque está lá o link para tudo, sim. Olha, estavas há bocado a falar em sonhos, estavas há bocado a falar em aqueles episódios que vão acontecendo espetaculares e marcantes nas viagens. Não te peço muitos, peço-te aí dois. Episódios marcantes. Sim, 2 ou 3. Se for muito difícil, basta um. Muito difícil por serem muitos. Olha, marcantes. Eu vou-te falar, por exemplo, de episódio não, mas se calhar a sensação mais... Porque sabes que isto de viajar para sítios esquisitos, como as pessoas chamam os sítios para onde eu vou, que é assim, mas porquê é que tu não vais para sítios normais, só viagens para sítios esquisitos? Faz-nos sentir coisas, não é? E coisas muito diferentes daquelas que sentimos todos os dias em casa ou nas nossas vivências comuns. Eu gostei muito de Varanasi, na Índia, porque estava sozinha e Varanasi é um sítio muito difícil de digerir, é conhecido pela cidade dos mortos. Porquê? Porque os hindus, o sonho dos hindus é morrerem em Varanasi ou serem lá cremados. Varanasi fica à beira do rio Ganges, é o rio mais sagrado da Índia e dos hindus, e todos eles têm o sonho de ser lá cremados porque eles acreditam na reencarnação e se forem lá cremados acaba um ciclo de reencarnações. E nós temos uma forma todos os povos têm uma forma diferente de encarar a morte e é muito interessante perceber, a nível antropológico, é muito interessante perceber como é que as pessoas encaram estas coisas. Porque é uma coisa muito pessoal, cada um de nós encara de uma maneira diferente, não é? E eu cheguei lá, estava sozinha, não é? E tinha um guia local que me disse, olha, hoje vamos fazer, eu tinha chegado ao final da tarde a Varanasi, íamos fazer uma visita de barco para ver os crematórios públicos, porque os crematórios são a céu aberto, são na rua, são nas escadas, nos ghats que vão levar as escadas chamam-se ghat, que vão levar ao rio, e as pessoas são cremadas nos crematórios públicos, de acordo com algumas regras, os que são de uma casta uma casta superior são cremados mais acima, os mais pobres são cremados junto à beira do rio, pronto. E é todo um processo. E eu entrei no barco, previa-se uma chuvada monumental, e ela aconteceu. E eu entrei no barco e fui sozinha com o rapaz que estava a remar o barco, são barcos de madeira, a remos, e o meu guia, ele ia-me explicando e eu às tantas deixei de ouvir. Eu deixei de ouvir e fiquei só a observar aquilo que me rodeava, porque eles têm uma celebração diária, de manhã e à noite, que é a cerimónia Aarti, de manhã para celebrar o nascer do novo dia e agradecer à deusa, que é o rio, por terem o privilégio do novo dia, e depois ao fim da tarde, quando o sol se põe, tem outra cerimónia para agradecer terem tido o dia. Pronto. E tu estás ali num limbo em que tu por um lado olhas e vês as celebrações de vida, não é? E do outro lado tens os crematórios. Então aquilo é uma dualidade de sentimentos tão grande, sabes? Eu acho que foi o sítio mais, espiritualmente mais desafiante onde eu já tive. E eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acho que ali ninguém fica indiferente a tudo aquilo que se passa à volta, porque assim, são os cânticos, são os sininhos a tocar para a chamada, para as orações. E no dia seguinte eu fui ver o nascer do sol e fui fazer mais um passeio de barco. Mas eu disse ao meu guia, olha, eu antes de fazer o passeio de barco, agora deixa-me sentar aqui um bocadinho só para apreciar o sol a nascer e as pessoas de manhã vão todas tomar banho ao rio. Yeah. E acaba por ser não só uma purificação deles diária, mas acaba por ser também convívio da comunidade e das famílias, porque eles vivem muito intensamente a família, coisa que nós aqui já perdemos um bocadinho neste mundo ocidental. E eu sentei-me, e eu que sou uma pessoa muito desligada destas coisas da espiritualidade, da religião e tudo mais,
num sítio mais caótico do mundo, que tu possas imaginar, com vacas e sinos e pessoas aos gritos, mas a orarem e tudo mais, e naquele entusiasmo todo e tal, eu senti uma paz, mas uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, sabes? E acabei por pensar assim, como é que eu consigo, no meio do caos, encontrar uma paz tão grande? Portanto, eu acho que foi um episódio, aquele momento marcou-me mesmo muito. Porque no meio de uma pobreza extrema e miséria humana também, porque são coisas diferentes, pobreza e miséria humana, tu consegues encontrar pessoas que celebram o pouco de bom que têm, sabes? Sim. Porque para eles é tudo, não é? Olha, e comida? A comida, se quiseres, a primeira mais estranha, pode ser. Ai, sei lá, já E depois comi coisa estranha. E depois a melhor. Olha, comi gafanhotos no México. Comeste gafanhotos? Chapulines. Tenho uma curiosidade, é das poucas coisas que acho que vou conseguir facilmente comer. É bom. Olha, eu tive a sensação que estava a comer cabeças de camarão, casca, com molho. Pronto, foi aquela sensação que me deu, aquilo não sabe a nada. Podia ser pior. Assim, é mais o fator psicológico, sabes? Aquela coisa de tu pensar, vou comer agora gafanhotos, coisa horrível, pronto. Já comi carne crua, que é tipo patê, aqueles patês que nós pagamos aqui caríssimos. Comi carne crua com assim uma espécie de molho de iogurte e hortelã, no Líbano, que é uma especialidade, é carne de borrego. Também gosto. Mas é crua, pronto. É diferente. Mas 100% crua? 100% crua. Então... Isso não é sushi. É sushi de carne. Sei lá, já comi coisas estranhíssimas. Eu gosto imenso. Eu gosto imenso de experimentar comidas, porque eu acho que a comida reflete a cultura do país, não é? Pronto. E eu gosto de experimentar tudo, eu tenho que experimentar tudo. Assim, se me disseres, mas isso, a questão sanitária, por exemplo, Índia e Paquistão, a questão sanitária, como deves calcular, é inexistente. Pois. Os nossos senhores da ASAI, se lá fossem, tinham fanicos. Mas não há, pronto. Tanto que eu acho que já ganha alguma imunidade, pronto. Mas, sim, coisas esquisitas. Eu já não acho muita coisa esquisita, sabes? Já estiveste na Islândia? Estive. Que é onde eu quero ir, assim mais... Sim, comi. Por acaso não foi na Islândia, mas comi na Noruega, uma coisa que me fez muito... Eu comi, mas depois de saber o que era, fez muita confusão saber. Olha, estávamos a falar há bocado de morcela de arroz. Sim. Era uma espécie de morcela de arroz, mas aquilo nem era morcela, nem era arroz. Pronto. Então quando me disseram o que era, aquilo era um enchido feito com sangue de baleia e gordura. Portanto, os pontinhos brancos não eram arroz, era a gordura. Eu comecei a comer aquilo começou a se enrolar, aquilo é pastoso, quente, assim, mas isto é horrível, o que é isto? Depois percebi o que era e fez-me confusão pelo animal, pois. Sabes, porque pronto, são aqueles animais fofinhos, sei lá, já comi iaque agora no Paquistão, que é uma espécie de búfalo fofinho, perna curta, com pelo, pronto. Uma delícia, os vegetarianos que me perdoem. Quando vais a esses países, a língua é a barreira ou toda a gente entende mais ou menos o inglês? Quando não vai com inglês, vai com gestos, Filipe, é assim. A barreira és tu que a crias e não... A barreira está na nossa cabeça da mesma forma que as fronteiras dos países foram criadas por homens, não é? Não estava lá nada, a menos que seja uma fronteira como Portugal tem com o Atlântico, é uma fronteira física, não é? As fronteiras foram criadas pelos países, foi uma pessoa que chegou lá com régua e esquadro e por isso é que temos tantos problemas no mundo, porque as fronteiras foram desenhadas, a maior parte das vezes, olha, dou-te o exemplo do Paquistão e da Índia, a partição foi feita por um inglês, um advogado inglês que estava lá, na Inglaterra, não no território, chegou lá a régua e esquadro e fez mais ou menos assim. E depois tens vilas, cidades divididas a meio, as famílias foram divididas e as pessoas nem sequer podem falar umas com as outras porque não podem passar a fronteira. Portanto, a barreira está só na nossa cabeça, os preconceitos estão na nossa cabeça, os medos estão na nossa cabeça. Está bem. Queres ler tu? Podes ler tu. Lês tu e respondes tu. Não, deixa-te até ser ao longe.
O que está a fazer hoje aproxima-o de onde quer estar amanhã. Sim, sem dúvida. O que estás a fazer hoje aproxima-te? Sim, aproxima. Aproxima ainda a uma distância considerável, mas um passo por dia. Sim, se nós... Um pequeno passo para o homem pode ser um grande passo para a humanidade. Ou é ao contrário, já não sei. É assim mesmo. Mas para mim todos os passinhos contam. E eu costumo dizer muitas vezes que a sorte dá-me trabalho e eu esfalfo-me para estar onde estou neste momento. Ainda não estou no patamar onde eu gostava de estar, mas no dia em que eu estiver conformada é porque já não estou bem de saúde. Mas sabes onde queres estar, ponto número 1. Sei. Esse é o foco principal. Sim, okay. Tenho o foco. Sim. Eu não gosto muito de fazer planos rígidos. Sim. De dizer naquele dia, àquela hora, eu tenho que conseguir isto. Eu tenho um objetivo a médio prazo. Se conseguir, muito bem, se não conseguir, não há drama nenhum, a vida continua e eu hei de continuar a fazer coisas e ou neste projeto ou noutros, se bem que este para mim é o meu grande amor, portanto espero continuar a investir neste. Se tivesses uma varinha mágica com superpoderes, o que é que mudavas na tua vida a partir de hoje? São só facilidades, isto não é ir ao Paquistão, mas de qualquer forma... Ir ao Paquistão é fácil, a varinha mágica não. Para mudar na minha vida, se eu tivesse para mudar hoje, mas para todo o sempre ou de forma só, tipo, sei lá, durante 6 meses? Para não, sempre? Para todo o sempre. Pode ser em qualquer área da tua vida, mas se tivesse hoje uma varinha mágica, o que é que mudavas hoje na tua vida? Se é que mudavas alguma coisa. Mudava a forma, claro. Sim, mudava a forma de poder fazer as coisas. Eu desde a pandemia eu já era muito fã, nunca experimentei, não é? Mas eu já tinha aquela coisa eu gostava de poder trabalhar remotamente para estar um ano, sei lá, a viver no Japão, mas a trabalhar em Portugal, não é? Viver no Japão, viver na Austrália, 6 meses num sítio, 3 meses no outro, 4 meses no outro. Eu adorava, se eu tivesse uma varinha mágica, era o meu sonho. Não deixava de fazer o que faço, atenção, sim, mas poder fazer em qualquer parte do mundo. Ok. Pronto, era só isto. Muito bem. Felizmente, de resto, acho que não mudou. Trabalho digital, que é o que tu estás a fazer agora, mas fazer work from home, como a gente costuma dizer. Sim, mas não queria dizer que fosse só nesta questão da produção de conteúdo, mesmo na minha área profissional. O trabalho através do digital. Sim. Trabalho remoto. Se eu pudesse, era isso que eu fazia, porque permitia-me estar em qualquer parte do mundo, conhecer. Porque esta coisa de estarmos agarrados a um local físico permanentemente, eu volto àquilo que dizia antes. O facto de eu gostar de andar pelo mundo não quer dizer que não me sinta bem com um pouco seguro. Claro. Atenção. Mas gostava de poder ter a liberdade de... Olha, agora vou 3 meses, sei lá, para a Tailândia. Vou trabalhar a partir da Tailândia. Continuava a trabalhar cá em Portugal, não é? Obviamente tinha que me adaptar aos fusos horários e tudo mais. Se calhar tinha que trabalhar mais de noite. Mas permitia-me, em vez de almoçar um bitoque, se calhar almoçar uma coisa estranha, percebes? Se calhar era o que eu mudava na minha vida, se pudesse. Se pudesses. Ia-te fazer a tua pergunta, mas ainda não faço. Ai. Onde é que está? Outro está aqui. Esta devias ser tu a responder também. Quais são os teus livros favoritos? Ou o teu livro favorito? Olha, o meu livro favorito... Pergunta difícil. Olha, eu gostei muito de um livro que me marcou bastante, que se chama Cinzas de Ângela. As Cinzas de Ângela. Que giro. Que é um livro que não tem... A Ângela era a senhora e passa-se na Irlanda e retrata um bocadinho a história de uma família que vivia com muitas dificuldades e criar filhos e pronto, não vou ser spoiler, mas se puderem leiam As Cinzas de Ângela. Agora estou a ler um livro fantástico de uma pessoa que conheço pessoalmente e que gosto muito, que se chama, e que versa um bocadinho sobre a minha próxima viagem, se tudo correr bem, que é Uma Casa em Mossul, do Paulo Moura. Ok.
que ele é jornalista, trabalhou muitos anos como jornalista de zonas de conflito, acompanhou muitos conflitos internacionais no local e escreveu Uma Casa em Mossul na reta final da guerra do Iraque. E o livro é fantástico porque fala muito da experiência na primeira pessoa, mas depois tem todo um contexto histórico, um contexto muito grande sobre o que é o país e toda aquela polémica político-religiosa e geopolítica e tudo mais, muito interessante. Então, e já uma vez pensaste em, além desse manual de viagens, tu escreveres um livro? Já, mas isso ainda vai demorar um bocadinho, porque eu ainda tenho... O meu top 5 de viagens vai variando, pronto. Porque eu, à medida que vou completando, o top 5 vai atualizando, não é? Diz-nos lá alguns países, assim, que além dos que disseste, só para percebermos o que é que estamos a falar. Estamos a falar do meu número 1 de sonho, que é a Antártida. Ok. Mas para isso, se calhar tenho que vender a casa, ou coisa que vai. Que é um destino caríssimo. É mesmo absurdamente caro. Estamos a falar de coisas, se calhar, à volta de só o cruzeiro para ir do Ushuaia, não é? Que é a parte sul do continente sul-americano, até à Antártida, ronda ali os 15 mil euros, se calhar, pronto. Não sei se estou a falar de preços atualizados, mas pelo menos da última vez que vi, gostava muito de fazer a expedição que a National Geographic tem, que eles fazem expedição em navio, a ir lá abaixo que é como que é ali ao Algarve. Mas eu, para mim, o mundo é uma coisa muito pequenina, sabes? Eu, para mim, as pessoas dizem, tu vais agora não sei quantas horas. Eu já li do outro lado do mundo. O mundo neste momento é uma coisa muito pequenina e nós chegamos a qualquer parte do mundo em 24 horas e com escalas, pronto. Sim. Portanto, acaba de ser uma coisa muito pequenina. Antártida, quero muito conhecer a Antártida, quero muito conhecer o Irão, Arábia Saudita. Eu gosto muito do Médio Oriente. Já percebi. Gosto mesmo muito. Nunca imaginei que tivesse um gosto tão grande para o Médio Oriente, mas eu acho que tem uns valores bonitos. Defender a família, defender as comunidades. Está lá toda a gente para toda a gente. Independentemente de todos os problemas que tem, porque tem, não é? Mais, o que é que eu gostava? Adorava ir à Austrália e Nova Zelândia, mas para isso se calhar tenho que pôr uma licença sem vencimento, porque aquilo para ir até ao outro lado do mundo, depois não vou lá só para estar 15 dias, não é? Como é óbvio. A África, quero muito explorar mais da África, porque a África é um continente fabuloso e eu conheço pouquíssimo da África. Portanto, o meu top 5, quero muito ir a Moçambique, quero mesmo muito ir a Moçambique. É mais simples, não é? Mais simples, menos barreiras, e acho que é muito fixe. Não são menos, quer dizer, são menos barreiras a nível linguístico, pronto, mas é um país que me fascina muito, porque tive até há muito pouco tempo lá um afilhado à distância, uma criança que eu amadrinhei neste caso, não sei se o termo sequer existe, e tenho uma curiosidade muito grande em conhecer Moçambique, talvez por aí, não sei, eu criei uma afinidade muito grande com uma criança que não conheço lado nenhum, mas que me mandava desenhos de 6 em 6 meses e que me retratava de uma forma que eu não sou, porque ele nunca me viu, ele não sabe como é que eu sou, eu recebia fotografias dele, mas ele nunca soube como é que eu era. E acaba por gerou-se ali uma curiosidade muito grande com Moçambique. Pronto, era para ir agora para o Sudão, agora em outubro, mas infelizmente a situação no Sudão não é melhor, não é? E decidimos desistir da ideia porque não há segurança mínima, claro. Não, nem mínima nem nenhuma mesmo, e tivemos que alterar planos e já não vai Olha, estavas a falar de valores. Tira as primeiras 5 e escolhe 2. Foram baralhadas, portanto não faço a mínima ideia do que é que estejam aí. 4, 5. Agora viras ao contrário, escolhes. Posso vê-las? Podes e deves. Não tens óculos. Mas vai assim ao longe. Eu finjo que isto não é para o estilo, que não é para ver mal. Vais escolhendo, enquanto os nossos ouvintes e telespectadores e YouTube-espectadores fazem like, que a nossa produtora já está a fazer sinal. Não se esqueçam do sininho, de ativar as notificações e fazer o seu like. Bota like.
Já escolhi. Mas isto é aquela. São Todos são cartas com importantes, as quais eu me identifico. Mais. Quais são os valores que mais, desses que estão aí, que mais regem a tua vida? E porquê, claro. Olha, eu até vou deixar estas assim Yeah. para cima. Eu vou pela intuição e a coragem, não tanto. Se calhar a ousadia que anda de mão a mão dada com a coragem. A intuição, porque sou uma pessoa com um sexto sentido. Para cima de espetacular, às vezes até gostava que ele se acalmasse mais. Mas eu acho que a intuição é muito importante, especialmente para quem viaja sozinho. Porque tu tens de confiar no teu instinto que está subjacente à intuição. Tu tens de confiar que se não te sentes bem naquele lugar é para sair daquele lugar, ponto. Não questiones nunca o teu instinto, nunca questiones a tua intuição, que lá dentro há qualquer coisa que te está a dizer que não deve estar ali, pronto. E eu acho a intuição uma coisa muito importante. Lá está, eu quando há bocado disse não era uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa espiritual, são coisas diferentes. Pronto. Sim, senhora. Não me identifico com dogmas, mas pronto. Depois a coragem e a ousadia. Porque para tudo é preciso coragem, nem que seja para nos levantarmos da cama de manhã muitas vezes, não é? A ousadia, porque eu gosto de ousar e gosto de ir mais além e não gosto de correr riscos irresponsáveis, atenção. Gosto de correr riscos que eu sei que se alguma coisa correr mal, estou salvaguardada. Sim. Por exemplo, quando vou em viagem para um sítio mais inóspito, para já eu levo sempre seguro de viagem, mas eu sei sempre que onde é que é a embaixada, se há embaixada, eu levo os números de telefone todos, portanto, todos os riscos que eu corro são riscos calculados. Eu não vou para um país, tipo, eu não fui sozinha para a Índia sem saber que tinha lá guias locais, não é? Para me irem levar aos sítios e para estar em segurança. Se há coisinha que prezo na vida é a minha integridade. Eu gosto de viver. E fazes cá essa pesquisa toda? A partir de casa? Faço, Ok. sim. Mesmo quando vou com agências, por exemplo, como fui agora para o Paquistão e para o Líbano, para a Síria, eu ainda assim faço trabalho de casa. Eu sei que vou com eles e que estou super bem entregue. vontade, yeah. Melhor é impossível, mas eu faço sempre trabalho de casa. Faço porque eu gosto de saber que chão é que vou pisar. Mas não seja para fazer uma pesquisa prévia aos sítios onde vou, para depois conseguir saber, olha, eu vou chegar lá e vou aos sítios tal, eu tenho que fotografar isto, tenho que levar este material, aquele e aquele. Percebes? Acaba por ser um bocadinho aborrecido, porque é como no Natal tu ires espreitar os presentes e depois no Natal, eu recebi isto tão bonito, mas já sabias o que era. E acaba por ser um bocadinho isso, mas sim, intuição, coragem e ousadia. Se fosses uma canção, que ritmo, que estilo de música é que eras? Jesus, tudo menos calmo. Não sei, sabes que eu... como é que se chama aquela música? Eu sou péssima para nomes, tu agora fizeste uma desgraça. Salsa, funaná, rock and roll, reggae... Não, rock and roll, sem dúvida. E qual era o nome? Se tu fosses uma canção, que título é que tu te davas a ti própria? Não vale a Blondie Around the World. Não, a Blonde Around the World já está. E o Dreams Over Fear também já está. Não sei, olha que é uma pergunta difícil. Nunca tinha pensado nisso. Se eu fosse uma música, que título é que tinha? Que a malta lia e dizia, olha, isto é a Ângela. Jesus, isto é muito difícil. Não sei, uma mulher de sonhos, se calhar. Por exemplo? Sim, se calhar. Não um sonho de mulher de todo, mas uma mulher de sonhos. Um bom título para uma música. Sim, acho que sim, porque eu sou muito sonhadora, sabes? Eu tenho sempre os pés muito assentos na terra, sempre. Mas a cabeça está nas nuvens. Portanto, entre aqui e aqui vai uma distância gigante, não é? E eu sou muito sonhadora, mesmo muito. Estou sempre a pensar em coisas para fazer. E és sonhadora do sonhar, acordar e voltar a dormir, ou sonhadora do idealizar objetivos, sonhos e não, eu sonho, mas eu arregaço as mangas. Okay. Eu sonho de noite para fazer dia, completamente. Eu sonhei isto, isto é capaz de ter pernas para andar, vou fazer, vou andar com isto. Mas sabes que isso é,
no teu caso, um dado adquirido, mas em 90%, não sou muito boa em porcentagem, mas numa grande porcentagem da malta é o oposto. Por isso é que eu faço sempre esta questão, porque todos têm sonhos, mas é daqueles sonhos de acordar, já sonhei. E sim, é óbvio que eu sou realista e sei que há sonhos que podem ser realizados quando eu acordo e há outros que só podem ser realizados daqui a um tempo, pronto. Mas se eu for realizando todos os sonhos que eu sei que são possíveis de realizar, quando acordo, é mais fácil depois chegar aos outros que para já são inatingíveis, muito não é? Bem. É sim, senhora. Pronto. Olha, Ângela, volta novamente a dizer onde é que nós te podemos encontrar. Blonde Around the World. Vai estar escrito no filme Blonde Around the World, isso é o blog. É o Instagram. Blonde.aroundtheworld. Ok. Facebook, Ângela Santos. Procurem por lá que está lá tudo. Ou melhor, se forem ao Instagram, está blonde.aroundtheworld e lá tem o meu Linktree onde tem tudo. Okay. Portanto, desde o livrinho até aos links para as minhas redes sociais todas, ao blog, ao YouTube, que é uma vergonha. Ao YouTube, que é péssimo, mas pronto, podem lá ir. Até para criticarem construtivamente, não é? Sim, eu lido bem com críticas. É o que nos faz crescer. Claro, obviamente. Só criticando construtivamente. As outras também digo já o que é que eu faço, apago logo. Eu não as apago. Eu apago logo. Eu não as apago para ficarem para a memória futura. Não, eu apago logo. Porque eu lido bem com a crítica, com a construtiva e com a outra menos boa. A outra não. Vou dizer o porquê, é muito simples. A minha justificação é muito simples. Imagina, eu tenho no Facebook quase 7 mil seguidores. Porque sim, porque eles querem. Meto lá vou lá pôr agora a nossa fotografia. Eu e tu, As pessoas estão lá porque querem. Claro. Se a pessoa disser, podias levar um pasteleiro, está tudo ok. Agora se a pessoa disser, tu e a Ângela vão os dois, isso, pumba. Era só o que me faltava. Mas podíamos ir. mas estás a ver onde é que eu quero chegar. Essa parte eu não, mas eu não aceito. Faz as malas, Filipe, a gente vai. Nunca aceitei essa parte. Porque aí não é crítica, são ofensas, brejeiras. Isso era só mas é assim, faltas de educação, faltas de respeito, não admito de ninguém. Bloqueado na hora. Agora, a pessoa dizer, e tal, isso não está bem. Isso é espetacular. E porque isto e porque aquilo e não sei. Eu tenho outro tipo de crítica, sei lá, tu não tens jeito nenhum para fazer vídeos. Pois não, mas eu assumo que não. Mas se não tentar, nunca vou ter jeito. E se gostares mesmo, não tem jeito. A pessoa só não tem que ver na próxima vez, já não vai ver. Exato. A pessoa é livre de não estar lá. Não fui eu que a convidei para estar, não é? Mas eu às vezes, obviamente, eu publicito as minhas plataformas e digo, olha, escrevi este artigo, sei lá, agora publiquei um artigo sobre Sevilha, como construir um roteiro para estar 2 dias em Sevilha. Eu publico. Vai lá quem não quer não vai. Não é por eu pôr, é a mesma coisa tu pões aqui um pratinho de sopa. Se tu quiseres comer, eu ponho um prato de sopa, se tu quiseres comes, se não queres não comes. O pior que pode acontecer é passares fome, não é? Não, mas sim, críticas sempre, construtivas, claro. Ofensas, essa parte não. Não, ofensas também não. Uma última mensagem que tu queiras deixar sobre aquilo que te apetecer. Olha, eu gostava de deixar uma mensagem as pessoas, para pedir às pessoas para tentarem quebrar os preconceitos no convite geral da vida delas, mas nesta coisa das viagens, os preconceitos em relação a determinados destinos, a determinados povos, deem oportunidade aos outros de se mostrar e percebam que quando vocês vão ao país dos outros, à terra dos outros, vocês é que quiseram lá ir, não foram os outros que vos convidaram. Pronto, tenham sempre atenção a isso, porque uma coisa é eu dizer, convidaram-me para vir cá, outra coisa é eu ir e eu impor a minha forma de pensar, impor os meus princípios. Fui eu que quis ir, ninguém me convidou para ir. Portanto, eu quando vou tenho que aceitar os outros como eles são, não é? E se eu vou para uma cultura diferente da minha, porque comem com as mãos, sim, é cultural, comem com as mãos. Não é por serem melhores ou piores do que nós. É cultural, comem com as mãos. Pronto. E estamos a caminhar para essa maior assertividade? Não, temos um longo caminho a percorrer. E assim, eu julgo que as gerações, se calhar com mais acesso à informação, já começam a ter alguma abertura para aceitar. Mas assim, nós temos muita tendência a achar que somos perfeitos neste lado do mundo.
nós vivemos dentro de uma bolha de privilégio. O mundo não é igual ao que nós conhecemos aqui na Europa. Não é? Nem toda a gente tem água potável na torneira, nem toda a gente tem eletricidade, nem toda a gente tem uma casa feita de alvenaria, nem todas as crianças vão à escola com quadros interativos. Portanto, nós temos que perceber que o mundo não está todo no mesmo ritmo. Portanto, se eu vou para um sítio onde as estradas não estão pavimentadas como as nossas, onde eu para fazer 80 km demoro 12 horas, eu tenho que aceitar, não é? E não é por aquele país ser melhor ou pior ou o que seja, é só diferente. As coisas são só diferentes e nós temos que aprender a aceitar mais a diferença. Muito no fim do dia somos todos iguais. Todos nós queremos ter saúde, todos nós queremos os filhos felizes, a família feliz, trabalho, estabilidade. No fim do dia somos todos iguais. Ângela, foi uma viagem incrível nesta tarde. Bateste o recorde do maior podcast. Eu aviso que faltam os cotovelos. Obrigado por tudo. Muitas viagens, muita felicidade. Fica já marcado aqui o encontro quando vieres de outra viagem. Está bem? Hei de vir novamente cá com todo o gosto. Continua a viajar e vai dando notícias. Obrigado a vocês por terem estado connosco em mais um Gente que Ama a Gente. Hoje viajámos pelo mundo inteiro, pelo digital ao primitivo, pelo primitivo ao digital. Fiquem connosco. Até para a semana e obrigado.